Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Alô, Belo Horizonte, região metropolitana, Minas Gerais, Brasil, mundo. No ar, os donos da bola, diariamente necessário aqui na tela da Band. Hoje, sexta-feira, a gente fecha a semana com um convidado mais que especial, diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos. Conosco também os donos da bola, Cadu Doné, Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, dona da bola, e também Júnior Brasil Zilzil. Ele não perdoa, ele mata. Olha aqui, você pode seguir inclusive pelo Twitter no @ os donos da bola MG, facebook.com/os donos da bola MG. Alexandre Matos conosco aqui. Ontem, no programa, nosso produtor, o competente Henrique Comini, entrevistou o diretor de futebol Alexandre Matos no aeroporto de Confins, na chegada do time a Belo Horizonte. Uma declaração do Alexandre desagradou alguns torcedores. Então a gente revê a pergunta que foi feita, a resposta do Alexandre, e ele está aqui para contextualizar e explicar a declaração. Roda aí. O que foi fundamental, na sua opinião, para essa derrota? A gente sentiu aqui de BH, vendo o jogo pela televisão, que o time ficou muito atrás, quase não passou do meio de campo, a não ser no segundo tempo, teve algumas boas chances. Você falou bem, você ficou em BH, nós estávamos no estádio. A torcida do Flamengo fez a diferença, não tenha dúvida. Eu acho que o Flamengo jogou a vida dele, pelo momento que ele vive no campeonato nacional. Foi mais decisivo. Achou o gol no fim, que o Flamengo teve muito volume, dominou, mas não teve chance clara. No fim conseguiu o gol e acho que foi um conjunto de fatores, né? Deixamos de matar aqui em Belo Horizonte também, que aqui tivemos Olímpia, tivemos chance, fomos em cima, então foi o detalhe do gol fora. O que a gente fala sobre o fato de ter desagradado parte da torcida é enaltecer enaltecer a torcida do Flamengo. O Mano Menezes esteve aqui na semana passada, não sei se nós temos aí em cima, se tiver pode rodar, no Mineirão, e criticou a torcida do Cruzeiro, né? E nós estamos morrendo de preocupação com isso. Ele não tem nada com o Cruzeiro, então vai criticar as negas dele. Mas, enfim, ele falou, né, que a torcida do Cruzeiro, do Flamengo, calou o Mineirão, não sei o que e tal. E aí alguns torcedores do Cruzeiro imaginaram que o Alexandre Matos se referiu a isso ontem. Eu entendi de uma forma diferente. Agora, eu não preciso puxar saco do Alexandre. Se precisar, a gente chega aqui, critica e solta a lenhada mesmo. Mas, se o Alexandre errou, ele teve humildade para reconhecer e acertou muito. Os números do Cruzeiro mostram os acertos feitos pela diretoria. Ele não trabalha sozinho, mas é parte importante, né, nessa engrenagem que trouxe o Cruzeiro até aqui. E o Mauro Betting acabou de falar no Jogo Aberto. É o melhor time do Brasil. Os números provam e o que a gente vê dentro de campo também. Desclassificou, perdeu para o Flamengo, perdeu, isso é outra história. O Paulista já ganhou a Copa do Brasil, isso é outra história. Vamos avaliar a regularidade do Cruzeiro, e isso o time realmente vem mostrando que tem. Em futebol e campeonato brasileiro, a regularidade fala muito alto. Alexandre Matos, prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Agora explica para aquele torcedor que ficou chateado com as declarações, Alexandre. Não, primeiramente, boa tarde. Primeiramente, eu tenho que parabenizar o programa, né? Você pegou um trio aqui que, se eu soubesse, talvez, não sei se eu viria, não. Tô brincando, não sabia. Não, veja bem, aquilo ali é muito simples. Primeiro que eu não sabia dessa fala do Mano aí, e o Mano acho que passou uma semana complicada emocionalmente, né? Primeiro, o que eu vi, tinha falado da arbitragem, que estava esperando um erro a favor dele, que isso não se fala, principalmente vindo de um ex-treinador de seleção brasileira. Acho que ninguém tem que errar para ninguém, né? E eu acho que o juiz não interferiu em nada nesse jogo. Ele não sabia dessa fala dele em relação à torcida. Eu acho que a torcida do Cruzeiro, ela hoje não tenha dúvida que é considerada a melhor torcida, porque o Cruzeiro em 15 jogos no Mineirão ganhou 14, empatou 1. Inclusive contra o nosso rival 2 vezes e uma dividindo a arquibancada e a torcida do Cruzeiro fazendo a sua parte e que reflete dentro de campo. A expressão ali foi falado, não mostrado o que a gente estava conversando antes, que o rapaz até tinha me perguntado da pressão que estava no Maracanã, e estava uma pressão gigantesca, assim como aqui no Mineirão a nossa faz também. E o Flamengo não vinha jogando no Maracanã, o Flamengo vinha jogando em Brasília, onde estava tendo muita dificuldade de vitória. O Flamengo jogou nesse jogo como não tinha jogado esse ano. E isso foi o fator torcida na cabeça dos jogadores, e não tenha dúvida disso. A referência ali é para o time do Flamengo que criou isso. Agora, falar desse jogo é muito simples. O Cruzeiro jogou mal, o Cruzeiro não foi o Cruzeiro que nós todos conhecemos, o
Cruzeiro teve muita dificuldade, ficou acuado no segundo tempo e não conseguia sair, a não ser uma exceção de uma bola lá com o Vinícius. O Cruzeiro não teve. Eu que estava no estádio, estava sentindo isso, porque a gente joga junto, né? A gente sofre também. Até ontem, um sofrimento aqui dentro muito grande, e hoje com a cabeça erguida de fazer esse trabalho acontecer, e ele vem acontecendo, mas o Cruzeiro não teve força suficiente para reverter aquilo que estava acontecendo dentro de campo com aquela pressão do Flamengo. Tanto é que a gente ficava olhando no relógio e tentando ver se passava mais rápido, porque sabia que podia tomar o gol, como aconteceu, infelizmente. Estou até vendo ali o gol ali, o rapaz acertou um chute difícil, né? A bola entrou. E agora aprender e muito com isso aí. É um time em formação e sim, é um time que tem 8 meses, é um time que a gente sabe a dificuldade que é fazer esse time ser vencedor, a dificuldade que é ganhar um título, é muito difícil. Mas eu tenho convicção e certeza absoluta que o Cruzeiro vai lutar até o fim para conquistar esse mais difícil campeonato do mundo, que é o Campeonato Brasileiro. Nós vamos abrir, daqui a pouco, Júnior Brasil, Dimar e cada um vão fazer as perguntas, mas eu tenho especificamente uma pergunta para fazer sobre um líder nesse grupo. O Atlético tem o Ronaldinho, o Inter tem o D'Alessandro, o Corinthians tem o Danilo, que é o jogador referência dessa equipe, o Flamengo tem o Elias. Você sente falta desse líder no Cruzeiro? Se ele existe dentro do atual elenco, quem é ele? Porque a torcida sente falta, a torcida questiona e cobra um cara para chamar a responsabilidade nas horas mais difíceis, como principalmente nos 45 minutos finais do jogo contra o Flamengo. Se o Cruzeiro tem no elenco, quem é ele, Alexandre? Você deve... líder... assim, eu estou entendendo você falando uma referência. É uma referência, né? Exatamente. A liderança, ela é natural de cada um, isso dentro do grupo. A gente tem as lideranças, né, que são geralmente os mais experientes. Nós temos um grande capitão, que acima de tudo é uma referência para o torcedor e para o grupo também, por tudo que ele já prestou para o Cruzeiro, que é o Fábio, né? O Cruzeiro tem as suas referências. Eu acho que o grande diferencial do Cruzeiro esse ano é que o Cruzeiro é uma unidade. O Cruzeiro, ele vence e sorri junto e sofre também. O exemplo que eu vou te passar é o Dedé. O Dedé foi massacrado, exageradamente, na minha opinião. E o Dedé, quando fez aquele gol lá em Campinas, se você reparar como o elenco foi em cima do Dedé. Porque a sensação que teve quando o Dedé foi massacrado é que todos nós sofríamos junto com aquilo ali. Isso eu falei para ele, né? Então, assim, eu acho que o Cruzeiro é uma unidade. Eu não vou falar de um ou outro, porque eu acho que todos ali, principalmente para o diretor de futebol, são iguais e eles precisam ser tratados iguais, mas acima de tudo, o foco e o objetivo é sempre o mesmo para todos. Isso que é o mais importante que a gente detecta. Agora, Alexandre, a gente não pode esconder a pressão que o Cruzeiro passou depois da eliminação da Copa do Brasil, porque existe, né? A gente sabe que existe a saída de qualquer competição, e principalmente quando você monta um time, que vocês montaram um time para ser campeão, para buscar título. E o Cruzeiro passou por uma pressão muito forte, e um dos mais questionados foi o técnico Marcelo Oliveira. Eu disse aqui ontem que eu acho que é um início de trabalho, que muitos trabalhos já se perderam nesse sentido, por você não ter essa calma, né, e ser tudo muito imediatista. Mas ontem a gente já teve notícias de São Paulo de que o Cruzeiro poderia ter conversado com o Muricy. E aí, para esclarecer para o torcedor que começa a ter essas situações e a pensar numa história de Marcelo e a pensar em outros nomes, ele sempre vai ter essas sombras, porque os caras estão aí. Não é só o Muricy, está o Adilson, está o Abel, está uma série de treinadores. O que o Cruzeiro pensa, a diretoria do Cruzeiro pensa hoje do trabalho do Marcelo para a torcida entender? Eu acho que, acima de tudo, os números mostram, né? Essa foi a 5ª derrota no ano do Cruzeiro. O Cruzeiro vem com números expressivos, vem com uma condição de jogo expressiva. A gente estava vendo aqui lá de São Paulo, até os comentaristas de fora falando que o Cruzeiro é tido como um 12, né? Eu coloco um 12, né? Ele colocou o melhor, eu coloco como um 12. É líder do Campeonato Brasileiro, não podemos esquecer disso. Perdemos um jogo onde jogamos muito mal, assim como perdemos
para o próprio Atlético na final do Mineiro e talvez aquele jogo do Grêmio, uma dificuldade muito grande, que é normal num time que está em formação. O Marcelo vem fazendo um excelente trabalho, eu acho que isso é inegável, os números mostram isso. Cito mais uma vez os números, porque contra números você não pode contestar. E algumas coisas que precisam ser melhoradas, né? Como em todo o trabalho. E não conversou com o Muricy, não falou com ninguém, não consultou ninguém, não buscou nada. Isso eu posso falar olhando para você, eu vou até rir dessa notícia. Eu acho que futebol a gente não pode nunca afirmar nada que 24 horas depois muda tudo. E é assim, a vida é assim, o futebol mais ainda, né? Mas o que eu posso dizer é que o Marcelo tem a nossa confiança, o Marcelo é o nosso treinador, o Marcelo é muito querido pelo grupo. Isso é o principal, né? A gente detecta isso e eu acredito que ele já vem dando uma volta por cima pela contestação que era o Marcelo antes dele assumir, né? E méritos aí também do presidente que assumiu, teve costa larga para mesmo com aquela pressão toda segurar. Obviamente queremos resultados, queremos títulos, né? Não adianta a gente ficar com um time bom, com um Mineirão maravilhoso, com a torcida com a média altíssima, com dinheiro alto das rendas, e a gente não conquistar. Então, nós sabemos disso, o Marcelo sabe disso, o grupo de jogadores sabe disso, e nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Alexandre, aquilo que o Everton falou é uma verdade. O seu trabalho tem sido incontestável. A sensação que a gente tem é que esse ano houve uma autonomia maior, foi dado um poder e você conseguiu reestruturar o Cruzeiro, coisa que quando você chegou, você teve uma série de dificuldades, até para haver uma unidade com a diretoria, e aí você conseguiu fazer esse bom trabalho. Eu só discordo de você quando você fala que o Dedé foi massacrado, não. Eu acho que houve uma cobrança com relação a quem tem condição de dar algo mais. Então a gente cobra de quem é um cara de seleção brasileira. E ele realmente vacilou e no momento certo recebeu todo o elogio. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, o grupo hoje está totalmente fechado? Você ainda pensa, não, tem ali uma perspectiva, tem uma bala na agulha, tem alguma possibilidade, estamos analisando. Existe ainda alguma chance de chegar mais alguém? Primeiramente, obrigado pelas palavras, né? E como eu disse, em relação à unidade de elenco, eu sou obrigado a falar que o Alexandre Matos é só um naquela junção que é hoje o Cruzeiro, né? A gente procura sempre fazer a coisa em conjunto e todo o mérito, não tenha dúvida, principalmente do presidente e de todos os funcionários do Cruzeiro. Olha, o Cruzeiro como clube grande, isso aí você já deve ter escutado 30 vezes, e é mesmo, né? A gente sabe que eu posso afirmar que hoje, nesse momento, o Cruzeiro não está negociando nenhuma vinda e nenhuma saída. Algo engatilhado? Não, nenhuma vinda e nenhuma saída. Nesse momento, ainda perguntas o fulano vai ser vendido, o Beltrano, não tem nada. Eu tenho uma inconfidência antes do Cadu fazer a pergunta e para ilustrar isso. Ele estava comigo ali na redação, alguém ligou para ele. E ele falou assim, sem saída, e se for, é mais de 15 milhões. Quem é? Não é nem, não é nem 15 milhões. Eu nem falei para ele que eu tinha ouvido. Aqui, eu nem falei que eu tinha ouvido, senão ele ia falar alguma coisa. Eu falei, eu vou pular. Já tem telefone perto de jornalista. Que bom, Dimar, assim, eu falo assim, eu tenho 1 ano e 6, 7 meses que eu estou no Cruzeiro. Quando eu saí, eu anteriormente trabalhava no América, e telefone de diretor de futebol é o tempo todo, é domingo, é sábado, de madrugada. Mas alguém que vale mais de 15 milhões. Quando eu cheguei no Cruzeiro, eu pensei, agora vai ser pior, né? E foi uma surpresa para mim, o Cruzeiro estava tão desacreditado naquele momento, que não tinha isso, o Cruzeiro não tinha ativo de jogador para vender, a exceção do Montijo, que até saiu com 30 anos de idade, mas saiu. O Cruzeiro não tinha um time, o Cruzeiro estava com dificuldade financeira e muito rapidamente nós conseguimos fazer com que as coisas melhorassem. Hoje o Cruzeiro, não vou negar, isso que aconteceu ali ao tempo todo, o dia todo, né? Está valorizado. Vários atletas, né? Até aí qual que é o jogador valorizado? Eu também acho que E aí eu vou te falar, e aí eu vou te falar do mérito, a pergunta sobre o Marcelo, né? O mérito que o Marcelo teve, que o Cruzeiro hoje está com 4, 5, 6 atletas de categoria de base, se não são titulares, próximos do Cruzeiro ter dentro de campo, jogando como titular, 5, 6 jogadores na base. Aí está a importância de se avaliar
todo um trabalho e não um resultado. Exatamente. Então, assim, é um mérito. E olha, eu vou te falar, já conheço alguns treinadores aí, poucos fariam. A crítica maior que eu vi em cima do Marcelo colocou o Vinícius e poderia ter colocado o Júlio, o Dagoberto. Cada um tem uma concepção, mas aí eu tô falando de categoria. Como ele teve peito no primeiro jogo do ano contra o Atlético, ninguém conhecia Alisson. E ele foi e colocou o menino fez a diferença. Então, assim, os méritos estão aí. A gente tem que avaliar. Mike, Lucas Silva foi titular contra o Flamengo, com aquela pressão toda, volta a falar, porque quem estava lá sentiu isso, assim como é a nossa aqui também. Mas eu acho que hoje, voltando ao assunto, e não vou falar sobre isso, porque nenhum jogador vai sair, não vou dar nome, porque não tem necessidade. Eu quero saber, mas falou primeiro porque a pergunta, eu vou só falar o número, a pergunta veio assim, 3, 4, resolveria? Eu falei assim, 15 para cima. Então a pergunta é o seguinte, qual jogador você falou que não sai por menos de 15 milhões? Pronto. Nós temos vários ali, vários ali. Então, assim, hoje eu posso falar assim, uma coisa interessante, falando de elenco aqui, como o Cruzeiro foi... e eu não vejo as pessoas falando isso, analisar friamente o elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro trouxe um jogador de 23 anos, que é o Everton Ribeiro, outro de 22, que é o Ricardo Goulart, outro de 22, que é o Lucas. Milton tem 25, Dedé tem 24, Egídio tem 25. O Cruzeiro está jovem. Mais baixo. O Cruzeiro é um time em formação que, por méritos de jogadores e comissão técnica, já está brigando por título esse ano, mas é um time em formação que tem tudo. Você quer dizer sem os jogadores ainda chegarem no ápice, a maturidade. Tem 2, 3 anos. Tem 2, 3 anos. Muitas vezes com quarteto ofensivo, com todos abaixo de 25, né? Exato. Então, assim, é um caminho que o Cruzeiro está vendo limpo pela frente. Eu sei da ânsia da torcida e ela vem porque tem 2, 3 anos que está com alguma dificuldade de conquistar. E o título do Atlético também, que aqui ou não, tem uma influência dentro do Cruzeiro, não é, Alexandre? Não na administração, assim, a pergunta muito que se faz o Cruzeiro se remodelou Não, porque o título veio agora, tem um mês, sei lá, o Cruzeiro mexeu, foi lá atrás. O Cruzeiro era... Na minha visão, o Cruzeiro não poderia ter uma situação que estava incomodando o presidente, estava incomodando o diretor de futebol, vice-presidente, gerente, todo mundo. Os jogadores que estavam, o Fábio estava lá esses anos todos. Então, assim, o Cruzeiro precisava ter uma equipe competitiva. O Cruzeiro foi ambicioso, audacioso, arriscou. O Cruzeiro gastou aí 40, 50 milhões para fazer esse time aí. E fez porque é Cruzeiro, porque isso aí é dinheiro que dá para Cruzeiro bancar. E o Cruzeiro, como todas as equipes, com as suas dificuldades, com as suas engenharias que precisam ser feitas. E aí um mérito, a gente precisa falar do departamento de marketing, do financeiro, do Dr. Zé Ramos, que eles dão o suporte para que o presidente contrate e a gente começa a fazer isso. Então, olha aqui, a gente continua o papo com o Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, um papo muito interessante, e o Alexandre cada vez mais vai aperfeiçoando nessa forma de resposta. Ele é impressionante, né? Como tá falando fácil, mais do que nunca agora, e a gente imagina, é por causa da cobrança, a imprensa em cima, e o cara vai aperfeiçoando também. Mas tá ensaboado o menino, viu? Olha aqui, com a eliminação na Copa do Brasil, o Atlético usa o Brasileirão para chegar mais forte no Mundial de Marrocos. Mas será que isso vai acontecer mesmo? Confira aí. A conquista de mais um título inédito foi adiada para o ano que vem. Depois de ser eliminado pelo Botafogo, o Galo deu adeus à Copa do Brasil. Claro que a gente fica sentido, a gente somos seres humanos, somos jogadores que sempre quer vencer. Mas infelizmente não deu ontem. Pecamos em algumas coisas, mas isso aí só o Cuca vai acertar e vai conversar. Se antes a prioridade era a Copa do Brasil, agora um outro objetivo começa a ser traçado. A partir de agora, o Galo será obrigado a mudar o foco. É hora de pensar no Brasileirão. No momento, 12 pontos separam o time da liderança. O brasileiro... A gente sabe que é um campeonato mais disputado do mundo e a gente pretende dar uma arrancada aí nesses jogos que falta para virar o turno, né? E temos um jogo agora contra o Goiás difícil, né? O Goiás
que é uma grande equipe. Depois temos 2 jogos dentro de casa. E a gente deu uma arrancada aí de 10 pontos, a gente também já sobe ali na tabela e já pensa também em brigar pela liderança. E essa arrancada no Brasileirão pode até não terminar em título, mas um bom rendimento na competição nacional pode ajudar na disputa do tão sonhado Mundial de Clubes. Jogar um campeonato brasileiro da forma que está sendo disputado esse ano, com grandes clubes, com grandes jogadores no Brasil, isso nos motiva ainda mais. E o Atlético, sem dúvida nenhuma, vai dar o seu melhor para brigar por mais um título. Para quem se acostumou a ganhar títulos, Mineiro e Libertadores, cabeça erguida para um longo caminho que ainda resta em 2013. Olha, Cadu, esse papo de que o brasileiro será preparatório para que o Atlético vá para o Mundial, é o discurso correto ou o Atlético teria que enxergar e admitir que o brasileiro é um título importante, brigar por ele e o Mundial consequência no final do ano? O que você pensa disso? Olha, eu acho que tem que tentar ainda. O brasileiro ainda está no início, muitos empates aconteceram na competição, então a tabela está muito achatada, como a gente costuma dizer, os times muito próximos uns aos outros, então acho que ainda está naquela fase de tentar dar um gás, de tentar se aproximar do pelotão de cima. O Atlético tem um time forte, um elenco qualificado, acho que dá para tentar sim. E na medida em que vai jogando naturalmente em nível de competição, tentando vencer, está se preparando da forma ideal para o Mundial. A gente já falou disso aqui algumas vezes, que a melhor forma de deixar o time pronto para a disputa lá com o Bayern de Munique, com os outros times, é justamente estar na ponta dos cascos, estar ali em nível de competição. Então isso só será possível tentando ser campeão brasileiro. Mais para frente, quando ali, em termos realistas, estiver realmente complicado, aí pode fazer um planejamento um pouco diferente, mas ainda está na fase de tentar ser campeão, sim. Eu vou montar um time aqui, Brasil e Edmar, eu gostaria da avaliação dos amigos. Eu vou de Vitor, Emerson, Léo Silva e Hever, os 2 alas, Júnior César e Marcos Rocha. Eu vou com Pierre no meio, com o Luan, e aí seriam os 2 volantes. Mais à frente, Ronaldinho. E no ataque, Tardelli e Jô, ou seja, um 3-5-2. Você tirou o Fernandinho. Eu tirei o Fernandinho do time. Aquela história que a gente falou aqui ontem. Não interessa quantos atacantes você joga. O importante é saber quantos jogadores chegarão à frente. Você tira o Fernandinho, mas você jogando com 3 zagueiros, você pode soltar mais os alas. Você arriscaria essa formação ou é meio utópica o Brasil? Não sei, a grande vantagem hoje é que o Cuca tem várias opções. Você pode jogar com o Luan como segundo volante, pode jogar com o Luan mais à frente, você pode jogar com os 3 zagueiros, você pode jogar até numa necessidade, no caso, não tendo aí o Dátulo e o Ronaldinho, como vai acontecer, colocar o Guilherme dentro de campo. Então hoje o Atlético tem opções. Ele passou um período aí que não tinha muita opção, inclusive de esquema. Era o mesmo esquema sempre. Entrasse quem fosse, era o mesmo esquema. Agora não. O Cuca passa até alternativas e essa é a grande diferença, você ter opções. Eu vejo que hoje, para o próximo jogo agora do Atlético contra o Goiás, ele vai ter, será que o Luan vai ser segundo volante? Será que é o Guilherme que vai entrar? Volta o Josué? Ou seja, isso é bom, você poder testar novas formações e até diante de um adversário que tem uma determinada característica, você não pode abrir mão daquilo que você faz, mas para tentar neutralizar aquilo que ele tem de força ou que tem de melhor. Por isso é bom, independentemente da escolha do Cuca, essa alternativa, essas opções, ser excelente. E aí, Edmar? Eu acho que, além da questão das opções, das alternativas, acho isso fantástico, tem essa opção. Acho que o Emerson ali também, saindo de Júnior César, e aí você compondo melhor, o meio pode ser uma saída, mas eu acho que mais do que tudo isso, além de estar usando como uma preparação, e para a preparação você tem que estar ganhando e buscando as vitórias, é todo mundo querer ir para a preparação. Não é porque eu joguei em Goiânia que eu vou tomar um tostão na coxa, ou vou, sabe, sentir o tornozelo, não sei. Não, porque o Dátulo, eu vou explicar melhor, é que o Dátulo e o Ronaldinho não viajaram. O Dátulo sentindo uma lesão muscular e o Ronaldinho uma pancada na coxa. Eu discordo da Edmara e penso que é o seguinte, você não vai pegar um jogador como o Ronaldinho, que pode ser fundamental, né? O jogo é só em dezembro, tudo mundial, bem, dá pra ele não, jogar o brasileiro, você está atropelando, como assim? Você não esperou eu terminar de falar? Então vai. Pode ser fundamental, ele não deixa a Edmara falar, pode ser fundamental em jogos mais importantes, e não que contra o Goiás não seja, mas principalmente nesse Mundial sim,
que será a principal disputa da história do Atlético, né? Você não vai ficar queimando o cara contra o Goiás, contra a Ponte Preta. Contra... Você sabe que o Gordinho volta e falou que tá querendo ser Eu posso só completar o que eu falei? Jogado de forma natural. Não, eu te perguntei. Não, mas você já falou isso aqui também. Não, tudo bem, mas você há de convir comigo que que o Ronaldinho já não é mais um garoto? Sim. Você não vai expor o cara no jogo contra o Goiás, no Serra Dourada, que tem 280 metros, né, por 420, e você não vai expor o cara. Ele não é mais um garoto. Poupar jogador é a coisa mais banal do futebol. Mas agora esse brasileiro... Aqui, deixa eu te falar, esse brasileiro não tem essa história. Esse brasileiro não tem essa história de jogo mais importante ou menos importante para o Atlético. O Atlético está indo numa recuperação. Deixa eu te dizer, tem que estar todo mundo nessa história, até porque o Atlético, a gente sabe perfeitamente disso, vai mudar a forma de jogar, vai mudar esquema de jogo. Agora pode ser muito e uma derrota pode jogar ele lá para baixo e ainda tem a ressaca da Libertadores, que ainda não acabou, da Copa do Brasil. Não, de quem determinou a situação e de quem está levando ou aceitando o que é determinado. E vamos combinar também que você tem o Guilherme, você tem... Não, eu não estou dizendo, eu não estou indo contra os médicos do Atlético. Eu estou dizendo que existe a questão da... Você tem certeza? Cadê o diagnóstico? Não, você falou do contrato que tá lá. Eu estou falando que em cima do que ela disse, poupar é algo normal, entendeu? Mas o que a gente não pode fazer aqui é, de repente, imaginar que o cara não está machucado. Entendeu? A doutora Dimara está dizendo que ele está sendo poupado e a culpa será do Cuca que está poupando ele. Eu estou dizendo que é preciso, neste momento, uma determinação maior para ir buscar. E eu não estou falando em termos de brasileiro, porque em termos de brasileiro o Atlético até pode fazer uma boa campanha, mas a gente sabe que o título hoje é muito complicado pela distância de pontos. A determinação é para que no Mundial o Atlético realmente tenha um esquema de jogo, uma situação de jogo e uma equipe onde o seu principal jogador, que é o Ronaldo Pronto, passa tudo, tenha que ter essa consciência da importância que ele tem para o grupo. E o esforço é válido, seja em Goiânia, né? Seja lá no... Você tá sabendo que o Walter, o Gordinho, né, que parece muito com você, falou que tá querendo ser preservado, viu? Você acredita? Nossa, que ele quer ser preservado. Aí, ó, ele vai ser preservado. O Gordinho igual você, não é não? Ele também quer ser preservado para a Copa do Brasil. Quem quer ser preservado? O Walter. Mas ele pode, 130 quilos. Pergunta para ele. Ronaldinho tem que ser preservado, Alexandre? Se jogar esse pepito, você já sei. Não, eu estou falando, você está querendo tocar o terror, você está querendo jogar, inclusive, contra a minha amiga Dimara. Você fica querendo apertar a Dimara se ela é médica, se ela não é? Você, a Dimara é, para quem não sabe, ela é... Ela pode dar um pitaco dela. Ela é formada em patologia clínica, então fala porque sabe. E outra coisa, eu vou contra ela, porque eu gosto de deixar ela nervosa. O tempo inteiro, aí na hora que a Dimara fala de ser médica... Eu acho que o Ronaldo tinha que ir, eu acho que ele tinha que ir. Corta o microfone do Júlio e da Dimara, por favor. Pessoal, vem cá, Marquinhos. Vem cá, vamos botar ordem nesse negócio aqui. Mais uma vez, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, pessoal. Olha aqui, o Marquinhos está aqui mais uma vez, pessoal. Vocês estão ligados que todo dia eu falo aqui, né, para você que quer realizar o sonho, que é de ter um carro novo. Hoje eu vou mostrar novamente para vocês aí o que é que eu faço isso. Estou aqui com o Marquinhos, é o cara da Brasil, Marquinhos, né? Como já dizia o outro lá e tal. O negócio do cara é perigoso. Então, assim, como quem sabe faz ao vivo, o Marquinhos vai contar para vocês as facilidades. Aliás, o Marcelo dos Madureira, grande parceiro, jornalista, foi lá, hein? Aderiu, amigo nosso, viu aqui, foi lá e fechou negócio ontem. Fala aí, Marquinhos. Com certeza. A Brasil está aí para realizar o sonho. Eu estou aqui mais uma vez para agradecer os que fizeram conosco. Quem não fez ainda, há tempo. Estamos com vagas limitadas da promoção. Você vai conquistar o seu sonho com parcelas a partir de R$ 299. Com menos de R$ 10 ao dia, você realiza o sonho do seu carro novo. Ô Everton, é imperdível essa promoção. É imperdível e eu vou dizer mais para vocês, hein? Preste atenção. Você vai ligar agora, o 3003-4443. Você não vai perder tempo, não vai ficar esperto, vai ligar agora. Porque, gente, agora é a minha vez também, porque eu vou dizer uma coisa. Quem adquiriu hoje o consórcio tem promoção, aliás, sempre tem. Além dos R$25 mil semanais, tem camisa do seu time do coração, tem camisa da seleção brasileira. Então, para quem ligar o 3003-4443 e realizar o sonho, tem camisa do time do coração, Marquinhos. Com certeza, tem a camisa do seu time de coração e como o Everton disse, para os 10 primeiros que ligarem e fecharem, além da camisa, vão concorrer toda semana a um prêmio de R$25 mil até o final do plano.
3003-4443. E não se engane, o Consultor Brasil vai estar com esse uniforme, viu, Everton? Então tá aí, meu amigo. Tá esperando o quê? 3003-4443. Faça como milhares de pessoas já fizeram. Ligue. E um detalhe, Marquinhos, importante. Se não puder ir até o estande, o que acontece? Os consultores vão até você. A equipe está toda de plantão. Vai no horário comercial, fora do horário comercial, sábado, domingo, feriado. Queremos realizar o sonho do nosso ouvinte. E um detalhe, a partir de segunda-feira, quando você ligar e solicitar a visita de um consultor, você pode escolher Cadu, Júnior Brasil, Dimar ou eu. Vamos acompanhando lá. Obrigado, Marquinhos. Um grande abraço. Tchau, gente. Tudo obrigado. Só fazendo em confidência. Antes do programa, o Alexandre Matos fechou 10. O quê? Um pra cada filho, né? Um pra cada filho. Eu não sei. Olha aqui, a gente vai para um break rapidinho e a gente volta em 2 minutos com o Alexandre Matos, nosso convidado, diretor de futebol do Cruzeiro. Vamos falar mais sobre o Cruzeiro. Tem uma foto que o Nilton acabou de publicar no Twitter do tornozelo dele. Ele critica a arbitragem. Nós vamos mostrar a entrada criminosa do André Santos no volante Nilton. E um detalhe, hein? Isso pode, inclusive, tirar o Nilton de alguns jogos aí. Daqui a pouco. Até já.